Falou assim, ó, você vai para lá, você está pedido, sua vida está pedida, né? Um dos discípulos olhou para os outros e falou assim, e aí, nós vamos lá para morrer com ele? Não é isso? A sentença sobre Jesus já havia, né? Já estava sendo dada ali pelo governo judaico, né? Por tanta coisa que ele fazia, e porque ele se levantava contra um sistema que era vigente, né? E hoje a gente recebe uma perseguição na igreja, e ainda não é uma perseguição militar, que ainda não é uma perseguição pela força bruta da lei, né? Mas já existe uma perseguição por conta do discurso, né? Existe um discurso que se diz libertário, né? Existe um discurso que se diz aí modernista, existe um discurso que se fala de liberdade, mas que na verdade ele é um discurso contra a vida, ele é um discurso contra a ética, é um discurso contra a moral, é um discurso contra a família, é um discurso contra as coisas que têm funcionado há milênios aí, né? E estão aí colocando uma nova forma de instituição social. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai, soberano Deus, louvado e agradecido seja o seu nome. Obrigado por essa oportunidade de nos colocarmos diante da sua presença. Obrigado pelas pessoas que aqui estão presentes neste grupo e por onde esse vídeo, Senhor, alcançar. Que o Senhor possa, Senhor, se fazer presente nas vidas, Senhor, das pessoas que o assistirem, que o ouvirem. Que o Senhor possa se fazer presente aqui, Senhor, no nosso meio, dando-nos entendimento da tua palavra, abrindo, Senhor amado, o nosso entendimento para o que o Senhor quer dizer através das Sagradas Escrituras, que o Senhor possa visitar aqueles que ainda não se chegaram aqui até nós, que o Senhor possa abençoar os irmãos, ó Pai Espírito Santo, que ainda não assistiram, né? Que não entraram aqui para participar conosco desse devocional, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoar a nós aqui, que estamos com o dia iniciando, ó Pai querido, e os irmãos que estão em outro horário, que estão ali com o dia já findando, na verdade. Que o Senhor possa, meu Deus, encher-nos da sua graça, encher-nos do seu amor. Que o Senhor possa visitar os nossos familiares, Pai querido santo, em suas necessidades também. Visita, ó Senhor, os pedidos de oração que têm sido feitos aqui neste grupo, Pai querido santo, nos filhos, para os irmãos, Senhor. Visita cada um de nós, temos as nossas próprias necessidades e demandas, algumas que são colocadas aqui, outras que não são colocadas. Visita-nos no secreto, no profundo, ó Pai querido. Liberta-nos, Senhor, libera-nos, Senhor. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, nas situações do dia a dia. Dai-nos soluções para os problemas que temos aí enfrentados, Senhor amado, com o trabalho, com familiares, com saúde. Sê conosco, aviva os nossos corações, livra de toda tristeza, de toda angústia, de toda depressão, ó Pai querido. Flui em nós o teu Santo Espírito, ó Pai, e que nós tenhamos liberdade para estarmos na tua presença, Senhor. Sê conosco, eu te peço, aqui, Senhor, neste lugar, em cada um de nós estamos, Senhor, em países diferentes, ó Senhor amado, em estados diferentes. Sê conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. De trazer a palavra hoje para a gente aí, capítulo 24. Final de semana está disponível, né? Domingueiro, sou domingueiro. Contigo esse vídeo. Se o senhor quiser fazer, quiser ler, distribuir. Até o capítulo 12, por favor, o versículo 12, por favor, Mário. Ok. Lucas capítulo 24, versículo 1 até o 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam delas 2 varões com vestidos resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão,
eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraste das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam. E que lhes diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvário, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Amém? Amém? Voltando um pouco aqui no texto, né? Ele fala, no capítulo 23, a respeito do sepultamento de Jesus, né? Eu gostaria de já começar por aqui. Eu sei que vocês comentaram esse texto aí recentemente, né? Talvez até ontem. E ele diz que, eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade de Deus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então eu queria começar aqui com essa introdução, né, no final do capítulo 23, porque tem algumas coisas que chamam a atenção no texto, que, por exemplo, nesse homem, ele fazia parte do Sinédrio, que foi o grupo que determinou, né, que Jesus deveria ser morto, que Jesus deveria ser crucificado. E o Sinédrio já tinha se reunido até uma vez, né, tinha ali Gamaliel, que quando perguntaram para ele o que devia fazer, né, ele profeticamente, lá no começo, ele falou assim, olha, deixa esse grupo aí, porque se ele não for de Deus, ele vai se extinguir por si só. Mas se ele for de Deus, né, lá atrás, né, Gamaliel falou isso, vocês vão estar se levantando contra Deus, né? E foi uma palavra profética, né, uma palavra sábia, né? Mas que o governo, à época, não quis ouvir, porque eles estavam mais focados em política, né, em domínio, mais focados em um religiosismo mesmo, do que na esperança messiânica, né? Do que na esperança de que veria um Messias aos moldes que veio Jesus, um homem que foi criado no meio deles ali, em algum momento se revelaria como um Cristo, né? Não, isso não vai acontecer. Se o Cristo tiver que chegar, ele vai chegar em glória já, e já vai chegar determinando que é o Cristo. Não vai ser da forma que veio esse aí, que até outro dia estava cortando madeira e construindo casa, que até outro dia estava subindo numa escada, e agora ele vem dizer que é o Cristo. Então eles não creram, né? E talvez se nós vivêssemos lá naquela época, talvez não teríamos crido também, né? Não sei. Mas aqui tinha um homem que estava lá no meio do Sinédrio, que participava daquele grupo de religiosos, né? Mas que era bom e ele era justo. E ele não tinha concordado com aquele plano. Então, para deixar claro, né, que não foram todos
que crucificaram a Jesus, né? Como se diz aí a boca pequena, o judeu crucificou Jesus, os judeus crucificaram Jesus. O judeu crucificou Jesus no sentido de que ele estava na Judéia, no sentido de que ali era Israel e que todos eram descendentes de judeu, mas não foi a população como um todo, não foi todo o sinédrio, não foram todas as pessoas unânimes, né? Foram pessoas que foram pagas, contratadas para votarem e crucificar Jesus. E hoje, né, a gente vê, tem um dizer, né, que as pessoas falam, e é muito verdade, né? Por que que o mal triunfa, né? O mal triunfa porque o mal é barulhento. Né? O bem, o bom, ele não é barulhento, né? Então, a citação, ela diz que o mal triunfa porque aqueles que sabem fazer o bem não fazem. O mal triunfa porque ele é barulhento, porque em um debate, você vê isso muito no programa de televisão, você vê muito no programa de rádio, põe lá um religioso e põe lá um partidarista de qualquer coisa para discutir, o cara toma a vez do outro, ele ergue a voz, ele falta com respeito, ele não tem ali uma educação e não deixa o outro falar. Quando o cara vai desenvolver o argumento, né, a pessoa, o homem, a mulher vai desenvolver o argumento dentro daquela sensatez que ele está habituado, o outro toma a vez e ele não ergue a voz, né, ele abaixa. E nessa que ele abaixa, o outro domina a discussão, não é isso? Então, nós vemos que, de uma forma geral, né, o mal ele tende a ser muito barulhento. E ele não se importa de usar de mentiras, de usar de falácias, não se importa de pagar para que uma mentira vire verdade. E ele volta isso para os outros, né? Tenho visto algumas situações, alguns podcasts, né, que as pessoas, para defenderem os absurdos, né, é isso que elas fazem, né? O argumento do barulho ali, da confusão, para não te deixar falar. Porque quando você tenta falar, ele vem ironizar, ele vem te fazer uma chacota, porque ele não tem poder do argumento, né? Ele não tem, ele não tem a força para defender aquilo que ele mesmo está ali falando, né? Está preparado para defender aquilo que ele está vivendo. E aí, quando ele vai discutir com alguém que tem um mínimo de preparo, o que que ele faz? Ele faz um alarde, ele faz um estardalhaço para que as coisas não aconteçam, para que ele não perca ali, né? Então, é por isso que se usa muita força. Quando falta, quando falta inteligência, se usa força, não é isso? Então, aqui aconteceu da mesma forma, mas haviam pessoas ali no Sinédrio que eram pessoas honestas, que eram pessoas boas, que não tinham a força política para vencer aquele grupo contrário, que não tinha. Quando Jesus foi crucificado, que ele foi apedrejado, que ele foi açoitado, com certeza existiam populações ali, partes da população, que não concordava com aquilo que estava sendo feito, mas ele não tinha força, né? Ele não tinha o Estado a seu favor, né? O próprio Pilatos, se ele pudesse, ele não teria, quer dizer, ele podia, né? Ele fez uma escolha, mas ele tentou não crucificar a Jesus, né? Mas a força contrária, lá os caras falaram, olha, se você não fizer aí, não crucificar, se você não matar, a gente vai dizer em Roma que você é inimigo de Roma. Um judeu dizer para alguém que alguém é inimigo de Roma, né? Olha isso. Então, tal foi o grau, né, de revolta que os judeus estavam ali com a pessoa de Jesus, né? Um homem foi ressuscitado, uma pessoa foi ressuscitada, e aí falou assim, não, a gente tem que matar Jesus e quem ele ressuscitou, porque isso testifica muito contra nós. Então, olha como que era um ambiente burburinho ali naquela situação e naquela época, né? Então, assim, cara, não importa o bem, né? Irmãozinho, irmã, não importa o bem que você está fazendo. A pessoa que está voltada para o mal, ela vai distorcer, ela vai caluniar, ela vai fazer por onde? Destruir o seu argumento, destruir a sua imagem, ela vai fazer por onde? Criar contenda e confusão. Mas Deus tem um plano, Deus sabe de todas as coisas, Ele está à frente de tudo, e é nele que nós temos que continuar confiando, né? E aí diz então o texto que José de Arimateia, ele que era um homem bom e era um homem justo, e ele tinha lá uma sepultura que não tinha sido usada, ele se dirigiu a Pilatos, ele tomou o corpo do Senhor Jesus e deitou então na sepultura que era da família dele, né? Que era o sepulcro dele. E as mulheres que seguiam a Jesus, e as mulheres, é sempre bom lembrar, se hoje, né, é uma palavra que está muito em voga, eu nem gosto muito dessa palavra, mas vou tomar a liberdade de usar aqui, né? As mulheres hoje, elas não têm direito de fala, né? Nesses países, vamos dizer assim, não só muçulmanos, mas na comunidade
judaica daquela época também não tinha poder de fala, né? Elas não tinham autoridade, né? Elas não tinham lugar para falar. E se hoje é assim, lá atrás era semelhante, né? E elas seguiam ali a Jesus, né? E elas foram lá e viram onde o corpo tinha sido depositado. Então você vê que Jesus era diferente. Ele tratava essas mulheres com amor, ela tratava essas mulheres com zelo, ele dava lugar para elas, para as crianças, né? Ele demonstrava um respeito pelas crianças e pelas pessoas que estavam enfermas, que os outros fugiam, ele ia lá e abraçava, ele ia lá e curava aquelas pessoas e andava no meio delas. Então, Jesus tinha um ministério diferente, um ministério que não fazia acepção, um ministério que não preconceitualizava ali, né? Mas que ele agregava. E mesmo tendo o tipo de morte que ele teve, com o sinédrio se levantando, né, contra ele, com os romanos ali, os soldados romanos tendo participado daquilo e permitido que acontecesse, essas mulheres, elas foram até o lugar onde ele foi sepultado, contrariando os costumes da época, e elas foram preparar ali essências aromáticas e tal, para poder consagrar o corpo do Senhor Jesus, mesmo ele tendo sido já morto e sepultado com tanta violência e ele ter sido tão judiado, né? Então você vê que coração bom, que impacto que Jesus fez na vida dessas mulheres. E ali não foi só a mãe dele, né? Foram outras mulheres que estavam ali envolvidas com o próprio ministério. Então, os homens, né, não tiveram força para se levantar contra o Sinédrio, os homens não tiveram forças para se levantar contra os romanos, os homens não tiveram ali, não fizeram nenhuma balbúrdia, né? Ficaram meio que na encolha ali, não podiam fazer muita coisa, né? Mesmo quando Jesus foi para Jerusalém, quando ele ia curar Lázaro, né, que ele estava pedido, como diz o outro, né? Falou assim, ó, você vai para lá, você está pedido, sua vida está pedida, né? Um dos discípulos olhou para os outros e falou assim, e aí, nós vamos lá para morrer com ele? Não é isso? Porque a sentença sobre Jesus já havia, né? Já estava sendo dada ali pelo governo judaico, né? Por tanta coisa que ele fazia, e porque ele se levantava contra um sistema que era vigente, né? E hoje a gente recebe uma perseguição na igreja, que ainda não é uma perseguição militar, que ainda não é uma perseguição pela força bruta da lei, né? Mas já existe uma perseguição por conta do discurso, né? Existe um discurso que se diz libertário, né? Existe um discurso que se diz aí modernista, existe um discurso que se fala de liberdade, mas que na verdade ele é um discurso contra a vida, ele é um discurso contra a ética, é um discurso contra a moral, é um discurso contra a família, é um discurso contra as coisas que têm funcionado há milênios aí, né? E estão aí colocando uma nova forma de instituição social, né? Então, chega ao cúmulo nas escolas, né? Você não poder mais... começou assim, você não pode mais valorizar o seu país. Você não pode cantar o hino nacional, você não pode ali a bandeira, aí você não pode ter a Bíblia na escola, você não pode mais fazer oração, e cada um tem uma religião, cada um tem não sei o quê. Aí agora você não pode mais ensinar pelo jeito, porque as crianças estão chegando né, no colegial, aí no ginásio, sem saber ler, sem saber fazer conta de mais e menos. Tem que botar uma lei para não usar celular dentro da escola, né? Então, tem umas coisas que tá mudando, né? E aqui no Brasil fizeram uma pesquisa que essa geração atual é a primeira geração que sabe menos que a anterior. Então, não sou eu que estou falando, né? Isso foi feito, é um levantamento, foi feito um levantamento, e a gente fala, porque eu tenho muito acesso a computador, tem muito acesso a isso, tem muito acesso a aquilo. Não, mas eu não estou falando de gente adulta, né? A pessoa usa a calculadora para você vai na padaria, isso é fato, tá? Essa experiência eu fiz na escola, né, onde eu estava estagiando lá. A pergunta foi bem simples, né? O quilo de tomate custa R$ 13, quanto que você pagaria em 350 gramas?
Ah, eu não tenho obrigação de saber disso. Quem tem obrigação de saber disso é quem está me vendendo. Eu falei, mas você não vai. O dinheiro é seu. Você vai no posto de gasolina, o litro de gasolina custa R$ 20, você vai colocar um quarto de tanque, quanto que vai custar? Aí, não sabe, não sabe. Aliás, não sabe nem o que é um quarto, né? Então, olha para onde as coisas vão. E a gente não está falando de uma quarta série, eu estou falando de segundo colegial, entendeu? Então, é notório isso, esse desconhecimento dessa juventude, o desconhecimento da sociedade moderna, né? A gente está avançando na facilidade de ter acesso ao conhecimento, mas a moral está decaindo assim a olhos vistos, né? Não só no que é privado, mas não só mas também no que é público, né? E aqui quando a gente vê, né, as questões de Jesus, né? Jesus, ele acrescentava as pessoas, elas diziam lá, conhecereis a verdade, né? João diz, né? E a verdade, ela te libertará. E a partir do momento que você é livre, você tem os olhos expandidos para que você tenha uma qualidade de vida melhor, né? A partir do momento que a pessoa aceita Jesus Cristo, que ela aceita o Evangelho, a partir do momento que ela aceita a fé, a vida dela, ela começa a melhorar. E ele fala, olha, aquele que pecava não peque mais. Então, aquele que se entregava à bebida, né? Ele não vai mais ser um exagero, né? Pode até beber, mas ele não vai ficar alcoolizado, né? A pessoa que gastava dinheiro fora da sua casa, com outras famílias, ou com outras coisas, não, você vai centralizar ali o seu dinheiro, você vai ter tempo de qualidade com a sua família, você vai ter tempo de qualidade com seus filhos, você vai cuidar da vida, você vai cuidar do seu semelhante, porque amar aos outros como a ti mesmo, não é isso? Então, a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, né, eles já não eram aceitos naquela época e não estão aceitos hoje também, né? E a gente tem sido perseguido pela questão do discurso do jeito que Jesus foi perseguido também na questão do discurso. Hoje, se você orar para uma pessoa pedindo por cura, você vai ser processado por charlatanismo. Você está vendendo uma falsa fé. Você é contra a injeção, você é contra remédio, você é contra isso, você é contra aquilo outro. Então já existe uma perseguição hoje, né? Já existe sim essa questão dos contrários, que foi o que derrubou, né? Foi o que fez com que Jesus fosse para a cruz, na verdade, né? Porque ele se levantou contra uma sociedade vigente, ele se levantou anunciando o reino de Deus, que era o tempo do Senhor, um negócio que já tinha sido preconizado desde a chamada de Abraão, que na verdade era para que Israel fosse o povo eleito, a nação santa, né? E que preconizasse isso, que deveria o Messias vir de lá. Então, se com todo esse preparo secular, quando o Messias chegou, eles não reconheceram a visitação, né? Imagina se o povo hoje, as nações aí que não tiveram essa base, não tiveram esse chamado, nem esse governo teocrático, que não tem os descendentes, né? Conforme eles tiveram lá, se vai aceitar fácil essa mensagem? Não vai, né? Realmente não vai. E aí o que deve aceder, né? Nós devemos exceder o nosso amor no nosso coração e fazermos aqui como fez esse homem, né? Que ele era bom e que ele era justo e que cuidou das coisas do Senhor, né? Cuidou do próprio Senhor. E com essas mulheres também, ter o coração reconhecido pelo que o Senhor fez e cuidar do Senhor, né? Cuidar das coisas do Senhor. Então, quando elas voltaram e elas foram adentrar ali, diz que aquela pedra ela pesava entre 300 e 700 quilos. Eu não sei como que elas iam fazer para mover aquela pedra para poder entrar no sepulcro, né? Mas elas chegaram lá, já estavam abertas. E quando elas entraram, elas deram de cara com um varão lá que elas, no primeiro momento, acharam que era uma pessoa. E ele então anunciou que Jesus havia ressuscitado. Olha, por que você busca entre os mortos aquele que está vivo? Né? É isso que o anjo, né, que estava lá dentro, que elas tiveram uma dificuldade para entender no primeiro momento, disse, né? Olha, era necessário, então, que o Filho do Homem, como diz o verso 7, é necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores, que ele fosse crucificado e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos demais discípulos e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres, então, ele põe o nome, né, porque Lucas é extremamente detalhista
no seu evangelho, né, como ele disse no começo, que eu estudei, eu verifiquei e eu analisei todas essas coisas, né? Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, que no caso era também mãe de Jesus, né? E também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa admirado com o que tinha acontecido. Então, os mesmos homens que andaram com Jesus ali por 3 anos, os mesmos homens que viram todos os milagres, os mesmos homens que participaram de milagres, que foram instrumentos de Deus para fazer milagres, quando chegou na questão da ressurreição e do corpo, eles deram aquele baque, né? Eles falaram assim, não, não pode ser. Não, aí já é demais, né? Ele estando vivo e ressuscitar os outros, tudo bem, mas como é que um morto ressuscita o próprio morto? Como assim? Nós vimos que ele morreu, nós vimos que ele padeceu, nós vimos que ele, né? Então aquilo deu um nó na cabeça deles e, e esse nó foi o que impulsionou o evangelho para frente, né? Durante até os dias de hoje, né? Então as pessoas, para finalizar essa parte e abrir espaço para vocês aí, né? Acho que eu até tentei, me ative demais para esse começo. É a questão de que que impacto que fez o evangelho, né? Que impacto que fez a sua chamada, que impacto que fez a sua conversão na sua vida, para que você possa continuar também a ministrar essa palavra, né? E a não duvidar, porque muitas vezes a gente fica pelo caminho, começou certo, como disse lá os Gálatas, né? Não é possível que vocês começaram direito, que vocês começaram pelo bem, que vocês começaram crendo e pelo meio do caminho vocês desanimaram e desistiram. E como já foi dito aqui em outras oportunidades, o número de pessoas que passaram pela igreja e estão fora é maior do que o número das pessoas que estão dentro, porque desanimaram por alguma razão, desanimaram por algum momento, mas Jesus, na verdade, não te fez nada. Jesus, na verdade, ele não atinou contra você, né? Ele só fez coisas boas para você e para sua família, mas de repente o sistema, o ser humano, a pessoa te atingiu de alguma forma e você não teve forças para se levantar e resolveu ficar por conta própria, mas esse conta própria fez com que a sua brasa de repente apagasse, né? Ou que ela perdesse ali a sua incandescência. E como Pedro, que havia negado Jesus, que correu para ver lá o sepulcro, como Pedro, que não acreditou e ficou pensando sobre aquilo, né? É, é, nós também precisamos, mesmo desanimados, mesmo tristes, mesmo desapontados, temos que de alguma forma ficar perto da fogueira, perto da brasa, perto dos nossos, daqueles que pensam como nós, né? Você não pode simplesmente desistir e voltar para o mundo, porque o mundo é quem causa os nossos problemas, a perseguição contra nós. Não faz sentido você largar tudo e voltar para lá, para aquele que armou contra você, aquele que armou contra mim, né? Então eu abro oportunidade para vocês aí darem continuidade. O que vocês têm para comentar aí sobre esses primeiros 12 versículos? Quer comentar alguma coisa aí? O senhor já colocou muito bem. Fica difícil de falar alguma coisa, né? Ah, fala do seu sentimento, né? Daquilo que você tem visto. A gente vê que essa palavra é esplêndida, né? A gente vê justamente as maravilhas ali, né? Imagina as mulheres chegando e não encontrando mais Jesus e tendo um anjo ali, né? Para anunciar de que, né? Aquilo se concretizou, né? Porque Jesus vinha anunciando, né? Falando que ele tinha que, né, passar por aquilo, né? Que ele ia voltar. E os discípulos não entendiam, né? Não conseguiam compreender, né? E ali, onde começou realmente a cair as fichas, né? As mulheres foram as primeiras ali a realmente ter essa experiência, né? Tiveram esse privilégio de, de se encontrar ali, né? O anjo ali para anunciar, né? A ressurreição de Cristo, né? E a partir desse momento aqui, as fichas começam a cair para alguns deles, né? Outros têm dificuldade, precisam tocar, né? Precisam ver para crer, né? Mas as maravilhas, né? Logo mais à frente a gente vai ver a questão do Espírito Santo, né?
as revelações que vão começar a acontecer e a transformação que os apóstolos, né, e todos eles ali terão, né? O próprio Pedro ali que acabou pouco tempo ali negando Cristo e se entristecendo, né? Por ter negado a Cristo e tudo mais, ele vai ser reavivado novamente, né? Ele vai ver porque vai começar a encaixar as coisas de que eles não tinham que passar por aquilo. Quem tinha que passar por aquilo era Cristo, né? Era Jesus que ia, né? Carregar todos os nossos pecados, né? E não era para os discípulos irem com ele, né? Ali ele voltaria, né? Ele voltaria. E aí sim o trabalho dos discípulos ali iam iniciar aqui, né? A partir desse momento aqui da ressurreição, né? E eu acho que essa compreensão começa a acontecer a partir desse momento aqui, onde eles conseguem ver que Jesus ressuscitou, né? E é maravilhoso, né? Porque a gente vê aqui, ó, Pedro na aflição dele foi o único que levantou e foi lá correndo, né? Imagina a felicidade de Pedro, né? Ele falou, como assim? Ele não morreu, né? Eu vou lá, né? Imagina a felicidade dele poder ver que A tudo minha que ele tinha passado, né? É? é uma diminuição de culpa. Então, né? Imagina, né? O peso que ele estava carregando nas costas dele por ter, né, deixado o amigo dele, deixado Deus, né? Jesus ali passar por tudo aquilo e poucas horas antes de ter dito que iria até a morte com ele, né? E não ter conseguido, né, suportar, né? Imagina, né, ele poder depois ser anunciado de que Jesus não tinha morrido, né? Que Jesus, né, tinha ressuscitado, né? Então, o impacto emocional que teve em Pedro, né? Tudo isso e a força que ele foi ganhando, né? E a gente não sabe o porquê das coisas, né? Mas talvez se Pedro não tivesse e falado lá, né, eu vou morrer com você, não tivesse negado a Cristo e tudo mais, esse impacto ele não teria se tornado, né? Então, Deus é maravilhoso, né? Faz tudo do jeito certo, né? Então, até mesmo as coisas que acontecem na nossa própria vida, né? Às vezes a gente passa por situações na nossa vida que é tudo preparação, né? Preparação de Deus para que a gente seja fortalecido, né? Esteja cada vez mais querendo nos aprofundar, né, nesse amor que ele transborda nos nossos corações, né? Então, são as coisas de Deus que a gente talvez nunca vai entender, né? Talvez nunca vai entender. Lá em cima, quem sabe lá com ele, ele vai explicar, ó, lembra aquele dia, né? Então, era eu, né? Verdade. As irmãs do grupo estão silenciosas hoje, né? Acho que nós estamos tanto quanto machistas aqui, né? Tomando tempo. Cadê as irmãs? Sábado, hein? Hoje É, o que eu quero referir aqui, no versículo 7 em diante, que diz assim, né? Lembraram-se das suas palavras, no 8, né? E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. Quer dizer, o 12º já tinha sido cortado. Tá aqui, ó. Voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Quer dizer, Judas já não estava mais entre eles, né? Já tinha sido cortado, né? Felizmente, o cara caiu. Foi a derrota dele ali. E o Pedrão foi lá correndo depois, né? Foi lá correndo testificar, né? Foi correndo lá testificar. Chegou lá, não encontrou nada, encontrou só os panos sobre o sepulcro. Aí caiu a ficha dele. Mas e aí? As mulheres tá aqui, ó, tá É, calada. Né, dona Lucia? Estamos aqui, né? As mulheres é importante, você viu, né? Elas foram as primeiras a chegar lá. Então a gente tá aqui, ó, na primeira, mas calada. mulher não tem homens, aqui estão nas premissas. É isso aí, né? ela tá no mundo aí, dona Lucia. O senhor tá falando aí?
Estamos, sim, firmes e fortes. É a ressurreição de Jesus, né? A ressurreição de Jesus, né? Que muitos negam, mas tão comprovada, né? Tão comprovada e, primeiramente, pelo túmulo vazio. Ok, túmulo vazio, mas como foi inventada aquela história de que, né, os soldados receberam propinas, né? Hoje trazendo para os nossos dias propinas, né? Para poder inventar a mentira que o corpo tinha sido roubado. Como assim? Se esse corpo tivesse sido roubado, ele teria sido colocado à mostra. Então, seria um trunfo para aqueles soldados romanos. Olha aqui, está aqui. O homem que se dizia filho de Deus, o homem que dizia que ia ressuscitar ao terceiro dia, está aqui ele, ó, o corpo dele. Essa é uma evidência, assim, factível de que Jesus ressuscitou, uma das, né? Uma das. Então, era a primeira coisa que eles teriam feito. Ao tirar o corpo de Jesus dali, era mostrar a galerinha ali que estava ali dizendo que ele era um mentiroso, que ele era um impostor, que ele não era filho de Deus, coisa nenhuma, e ele estava blasfemando. E assim, os próprios discípulos de Jesus, de Jesus, se tivesse comprovado que Jesus estaria mentindo, que ele não era o filho de Deus, seriam os primeiros a não entregar a vida como eles entregaram, como eles morreram, o tipo de morte que eles foram submetidos, né, a sacrifícios os mais horrendos possíveis, como o próprio Pedro. Ih, está chovendo aqui, só um minutinho, gente, tá aí as janelas abertas. Já está caindo uma chuva aqui, peraí. Não grave isso não, Fábio. Meu Deus. Caiu um toró aqui, assim, de repente, e as janelas abertas. Aí eu estou fechando. Fábio, tu edita isso aí, pelo amor de Deus, que eu estou dizendo. Então, os próprios discípulos não teriam se entreguem da forma como se entregaram. Outra evidência, né? A ressurreição de Jesus trouxe poder, trouxe alegria, trouxe esperança. Quer dizer, daquele desânimo, do medo que eles sentiram, né, quando o mestre foi crucificado, quando foi sepultado, se transformou assim na coragem, na esperança, na alegria, até no dia de Pentecostes, quando foram munidos do Espírito Santo, quando foi derramado o Espírito Santo sobre eles. Então, tudo aquilo passou a ser motivo de intrepidez, de coragem, de luta mesmo pelo cristianismo, pela implantação da igreja primitiva. Igreja essa que vem até os nossos dias e irá até o grande dia do Senhor, né? Então, essa é outra evidência. Afora as amostras que Jesus deu, que já a gente vai aqui para os discípulos que iam a caminho de Emaús, né? Que não estavam reconhecendo Jesus ali glorificado. Mas daqui a pouco a gente já vai ler, né? Isso aqui quer dizer, eu não sei se vai dar tempo, mas a primeira, além das mulheres, aí vem para os discípulos de Emaús, depois aparece no cenáculo, depois, enfim, aparece a mais de 500 pessoas, como a gente vê lá no livro de Atos. Então, assim, viram a ressurreição, que presenciaram tudo aquilo. E eu acho que ninguém, se fosse uma mentira, isso os apóstolos jamais teriam se submetido ao sacrifício a que foram submetidos, não só os que escreveram o Novo Testamento, né? O próprio Novo Testamento, a história de Jesus, como é que eles se dariam o trabalho de escrever a história de Jesus se tudo aquilo não fosse verdade? Até o apóstolo Paulo, né? Até Paulo, né? Que escreveu tantas cartas, tantas epístolas, né, testemunhando do poder de Jesus, não caminhou com Jesus, pelo contrário, perseguia cristãos, mas teve aquele encontro maravilhoso com Jesus, onde escamas caíram, onde o orgulho dele caiu, a cegueira chegou para ele exatamente para derrubar
Aí eu digo assim, literalmente caiu do cavalo, né? Tem um ditado que diz, caiu do cavalo, foi o que aconteceu com Paulo, e onde as escamas caíram, as escamas do orgulho, as escamas da perseguição aos cristãos, né? E foi para frente a ponto de morrer como morreu, né? Decapitado pelo evangelho do Senhor. É isso, gente. Acho que a Ruth quer falar, a Tamires, essas mulheres maravilhosas aí que estão aí. Obrigado pelas mulheres maravilhosas, dona Ana Lucinha, mas não tem nada mais para falar. Seu Jurandir, quando ele vem, ele não deixa palavras para trás, né, seu Jurandir? Graças a Deus, Deus usa ele. É cheio da sabedoria. E eu sou grata que o senhor vem mesmo, seu Jurandir. A gente está aqui para receber, para aprender. Um dia eu chego lá, fico assim, sábia desse tanto. Quem dera, né? Mas, obrigado pelas palavras. E o texto de Jesus, né, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E o que é uma das coisas bem marcantes mesmo, né, a respeito dessa questão do corpo de Jesus, é que e você imagina o Sinédrio tendo crucificado a Cristo, os discípulos não tiveram forças para reagir ali, para proteger Jesus, para que aquilo não acontecesse contra ele, né? Se não tivessem, eles teriam feito, com certeza. E tendo o corpo sendo roubado. Imagina como que o Sinédrio foi para cima do corpo deles ali, que tinham a responsabilidade, né? Como assim? Vocês deram mole, crucificaram o homem e ninguém ficou olhando, ninguém viu qual foi a movimentação dos discípulos, ninguém ficou tomando conta, não tinha uma polícia secreta ali para ver a movimentação desses discípulos, né? E qual foi a briga para o próprio José? Falou, escuta, você colocou uma pedra aí nesse sepulcro, mas não tinha uma entrada lateral, não tinha um outro caminho. Eles tiveram que fazer uma varredura dentro da sepultura para ver se não tinha uma porta lateral, para ver se não tinha uma outra saída, uma outra entrada por cima, sei lá. Alguém desceu no rapel ali, amarrou o corpo e tirou o corpo de lá. Tá bom. E os humanos? Não fizeram investigação nenhuma, então? Não deu uma dura no pessoal ali para descobrir onde estava esse corpo? Porque sem ressurreição, olha que coisa extraordinária, não existe cristianismo. A base do cristianismo é a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição dele é a vitória sobre a morte. E a vitória sobre a morte é a vitória sobre o pecado. Então, um homem digno, um homem honesto, um homem que não tinha pecado, morreu pelos nossos pecados. E a morte não podia contê-lo, porque a morte é consequência do pecado, não é isso? Então, se ele não tinha pecado, ele morreu. Se ele não ressuscita, não tem cristianismo. Você pode ter filosofia, mas você não tem cristianismo, você não tem salvação, né? Então, essa é a parte central da fé cristã. Ela não é meramente uma filosofia. Eu respeito, né? E, enquanto estudante, né? Um apaixonado por história, eu gosto de filosofia, eu gosto dos pensadores, né? E ver como as sociedades se desenvolveram. Isso aí a gente, né? É meio que apaixonado por esse tipo de assunto e tal. Mas quando fala de salvação, só tem um. Você pode gostar da filosofia que você quiser, mas de salvação só tem um camarada que é capaz de salvar, que é o Senhor Jesus. Porque ele morreu sem pecado, ele ressuscitou e ele foi à destra de Deus, está lá, por nós intercede e as nossas orações podem alcançá-lo. Então essa é a importância do corpo de Cristo. E os discípulos naquela época, eles não tinham ainda essa compreensão estendida. Tanto que eles nem acreditavam que ele tinha ressuscitado. Eles correram lá para ver o que está acontecendo aqui. O anjo teve que fazer ali uma recapitulação e explicar para eles, né, o que Jesus já havia dito e que eles não tinham uma compreensão completa. Tanto assim que alguns, né, alguns pensadores, aí, alguns comentaristas, alguns críticos, eles falam que quem inventou o cristianismo foi Paulo, né? Jesus existiu, é um fato histórico, mas a doutrina foi colocada, né, pelos escritos de Paulo que veio depois, né? Aquela questão de uso, de costume da igreja, de interpretação do Velho Testamento, de adequação ao Velho Testamento à pessoa de Jesus.
quem trouxe essa interpretação, quem trouxe essa explicação foi Paulo, né? E Paulo veio alguns anos depois de que Jesus já havia ressuscitado e aparecido para os discípulos e tal. Então, é central essa questão da ressurreição de Jesus para a fé cristã, né? E trazer a lembrança, né? Tudo quanto Cristo já havia feito pelos discípulos enquanto eles estavam vivos, enquanto tudo quanto ele havia falado, né? E o que o Espírito Santo traz ali na frente, né? Quando chegar no livro de Atos, nós vamos ver alguma coisa que o Espírito Santo não viria se ele não tivesse subido. É uma outra evidência poderosa, né? De que Jesus realmente subiu, né? Porque o Espírito Santo não poderia estar aqui de tempo integral, ele estaria da forma como havia no Velho Testamento, haviam pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de Deus ali, né? Mas era uma coisa parcial, né? Não era ainda o tempo da graça, como a gente costuma dizer, né? Então, eles não tinham essa compreensão. Por que eles iriam sumir com o corpo de Jesus? Por que eles iriam tirar o corpo de Jesus? Qual era a razão pela qual eles fariam isso? E foi feita, assim, toda uma sindicância, né? É que a Bíblia ela não entra nesses detalhes, né? Ela já é rica com o que ela tem, mas ela não tem essa obrigatoriedade, né? De explicar nos mínimos detalhes tudo que aconteceu ali na época. Mas houve, né? Um grande movimento, tanto por parte do judeu, quanto por parte dos romanos, para saber o que tinha acontecido com o corpo. O próprio Pilatos, né? Falou, como assim? Peraí, cadê? Como? Não, não, peraí. Cadê o homem? Virou fumaça? Não. Sem, não diz que sem corpo não tem crime, né? Sem corpo não tem morte, né? Você fala assim, pô, como é que você vai atestar o óbito de alguém se o corpo sumiu, né? Então, é, essa riqueza de detalhes que a Bíblia não entra, né? No detalhe que a gente gostaria, né? Das sindicâncias, né? Mas aconteceram, com certeza, imagina. Né? Explica para mim aí como se eu tivesse 3 anos de idade, que a gente crucificou um camarada, ele foi colocado no sepulcro com uma pedra que pesa não sei quantos quilos, e isso aconteceu e foi notório. Tem uma frase, só antecipando um pouco, aí no caminho de Emaús, né, que quando Jesus está andando no meio deles e eles não percebem que é Jesus, eles falam, pô, mas onde é que você estava? Você estava fora do planeta? Porque todo mundo sabe o que aconteceu em Jerusalém, né? Aí, então, isso foi um grande acontecimento, né? Eles poderiam até esconder se tivessem raptado o corpo, né? Se tivessem sequestrado por um dia, por 2 dias, por 3 meses, mas eles não iam conseguir esconder isso no decorrer da história, né? Até os dias de hoje, né? Com certeza alguém ali teria delatado, com certeza alguém, eu vi um vulto passando aí na noite, não é isso? Tinha uns caras aí, ele ali, um suspeito, o próprio José de Arimateia, se tivesse interesse em esconder o corpo, né? Falava assim, e aí? Então, muita gente apanhou, com certeza, para poder dar explicação desse corpo aí. Muita gente morreu para dar explicação de para onde tinha ido o corpo. E não tinha o que provar, porque o corpo, sinceramente, ele tinha sido transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, pelo poder do próprio Cristo. E não estava lá, né? Como é que você vai explicar um negócio desse, né? Mas, da minha parte, por hoje, eu fico por aqui. Já são 8h02. Se vocês quiserem continuar comentando aí, a gente continua. Ou volta amanhã para dar continuidade a partir do verso 13 aí. Tá com vocês aí. Você tá no mudo, Fábio. Opa, obrigado. Amanhã a gente retorna. Não sei se alguém tem mais algum comentário, senão a gente pode orar. Bem? Tomara que orar pra gente, Tomara. Agora, só quero ler uma palavrinha aqui para vocês, só para confortar os corações. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 10 diz: Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará a vós,
os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes sem temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos novos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Amém? Amém. Só para vocês lembrarem, amados, que da grandeza que tudo isso se passou, para que hoje nós pudéssemos viver a vida eterna. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ainda na tua presença, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por esta oportunidade que nos foi dada, pela tua palavra que foi explanada, Senhor, por cada um que aqui está, que ouviu. Pôde refletir, Senhor, da grandeza que fez o Senhor por nós. E o seu amor imensurável, Senhor, que veio a ti e permanece e permanecerá para sempre. Faz com que, Senhor, possamos viver alegre todos os dias, embora passando por provas. Sabemos, ó Pai, em quem temos crido e que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Tem nos ajudado, tem nos levantado. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Não tenho palavras, Senhor, para justificar tudo que o Senhor fez por cada um de nós. E está fazendo e continuará fazendo por aqueles que ainda hão de vir. Abençoa o nosso dia hoje, Senhor. Abençoa, Pai. Cada um, cada irmão, cada irmã que esteve presente nesse devocional. E também aqueles que ainda não puderam vir, Senhor, que não puderam assistir, mas que vão assistir, Senhor. Sejam impactados pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Nos abençoa, Pai. Protege e guarda nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos irmãos. Abençoa-nos, ó Deus. Nos dá um dia de vitória. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.